Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o ato de Copacabana que a esquerda está dizendo que flopou, meu amigo, mas eu vou explicar para vocês por que que não, e a prova de que não flopou é justamente o desespero desse pessoal. Se tivesse de fato flopado, eles não precisavam ter recorrido a esses truquezinhos mais velhos do que a gente conhece, de mostrar o ato quando estava começando, não sei o que lá, a USP falando que teve 18 mil pessoas no ato só, e não sei o que lá, é uma coisa realmente impressionante. Dá para ver que o ato machucou a esquerda. Isso é que é o ponto. Quantas pessoas tinha? Cara, não interessa quantas pessoas tinha. Tinha gente pra caramba. Tinha muito mais gente que o Lula nem sonhou em um dia conseguir reunir na rua de forma espontânea, convidando o pessoal. Muita gente mesmo, a ponto de machucar o pessoal da esquerda. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Leno Brega, Jeep, Carro de Esquerdista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, flopou. Governistas usam fotos de antes da... Até a Veja, cara, até a Veja percebeu o truquezinho dos governistas aqui, ó. Usam fotos de antes da concentração do público no ato de Bolsonaro no Rio. Aqui, ó, isso aqui é uma foto do auge do ato lá, quando estava o pessoal, quando estava o Silas Malafaia discursando. Dá pra ver, tinha muita gente. Eu mostrei um monte de foto mostrando que tinha muita gente mesmo, tava bem cheio Copacabana. Copacabana, gente, é muito grande, para quem não conhece, para quem nunca viu em Copacabana, é muito grande, são 4 pistas, aí tem uma calçada grande, 4 pistas, outra calçada, mais 4 pistas, é enorme a orla de Copacabana, ainda tinha gente até na areia aqui, encheu muita gente mesmo, né? Aí tá aqui, ó, Humberto Costa, os bolsonaristas não vão querer que você veja essas imagens, prometeram tudo e não entregaram nada. O truque dele pegou, evidentemente, uma imagem logo do início do dia, quando o pessoal ainda estava chegando lá no evento, né? Evidentemente que antes do pessoal chegar, e também depois que o pessoal vai embora, uma hora você vai ter a região vazia, né? Mas aqui, ó, o Humberto Costa botou isso daqui. Aqui, ó, Fernanda Melchiona também pegou uma outra foto aqui também do momento em que ainda estava começando o evento. Ainda, olha só, não tinha ninguém, coisa e tal. Apesar da promessa do Malafaia de reunir 1 milhão de pessoas, a realidade mostra um público muito abaixo das expectativas. Deputada Jandira Fegali. Não, isso aqui é Fernanda Melchiona. É a Jandira Fegali? Não sei. Bom, enfim. De qualquer forma, sim, foi a Jandira Fegali reproduziu, deu o tweet nessa postagem aqui, né? Enfim, essa é a situação, né? Ou seja, o fato de eles terem mostrado esse tipo de coisa, mostrado imagens diante da manifestação, mostra o absurdo aqui, ó. A USP, aqui, ó, ato do ex-presidente Jair Bolsonaro reuniu 18 mil pessoas em Copacabana, menos de 2% do público previsto, de acordo com o levantamento feito pela USP, né? Bolsonaro e os aliados chegaram a prever a presença de 1 milhão de pessoas na manifestação e coisa e tal, mas teve 18 mil pessoas, segundo a USP, né? Cara, muito cheio isso daqui, muita gente mesmo. Esse cálculo da USP a gente sabe que é um cálculo maroto, né? Aquele cálculo que realmente joga para baixo a coisa. A Polícia Militar do Rio de Janeiro diz que tinha 400 mil pessoas. Me parece um número mais perto da realidade. 400 mil pessoas já está um número que parece mais razoável aqui para essa manifestação de hoje, tá? Então, assim, o número real que tinha, não tem, não sei, mas não interessa, meio que é uma besteira esse negócio de ficar chutando número. A questão toda foi grande pra caramba, mostrou um peso grande do Bolsonaro. E mostrou também uma importância muito grande do Bolsonaro, tá? Porque o pessoal fez a manifestação também lá na Paulista, e na Paulista tinha pouca gente, tá? Eu vi umas imagens de lá, tinha um pessoal lá e coisa e tal, mas muito menos do que tinha no Rio de Janeiro, mostrando aquilo que eu falo para vocês. Por mais que eu tenha desacordos com o Bolsonaro, que eu acho que o Bolsonaro tem aí os problemas dele lá, fico puto com ele com a questão do Zelensky, da Ucrânia, no final das contas o Bolsonaro é a grande liderança da direita do Brasil, não tem como negar esse tipo de coisa, ele é o cara que tem peso, que leva o pessoal para a manifestação, né? Eu suspeito que a manifestação no dia 6 de abril lá em São Paulo vai ser grande pra caramba, porque São Paulo sempre comparece com muito mais força nessas manifestações, né? Então, ou seja, o importante é que machucou o pessoal. Para o pessoal ter feito isso daqui, ó, de colocar a imagenzinha e coisa e tal, tá entregando que machucou, tá entregando. Até porque
Com o Lula, cara, o Lula pagando, não consegue botar esse pessoal aqui, não consegue botar este pessoal aqui, tá do jeito que tá aqui, ó. Eles não conseguem, com o Lula pagando o pessoal para ir, né? Olha só, Matheus Leitão todo machucado por dentro aqui, ó. As armas usadas por Bolsonaro para afrontar Moraes e o STF em Copacabana. Não porque prendam Bolsonaro. Bolsonaro não pode nem falar em público porque ele está machucando a democracia esquerdista brasileira. Caramba, olha que absurdo. Tô falando para vocês. A esquerda sentiu, meu amigo. Se a esquerda sentiu, é porque tinha muita gente. Se tivesse pouca gente, a esquerda não tinha sentido. Do jeito que eles estão falando aqui, é porque sentiram, é porque viram que a pauta da anistia vai andar de verdade, né? Armas usadas por Bolsonaro para afrontar Moraes e o STF em Copacabana. Tá aqui, ó. Jair Bolsonaro afrontou sim o Supremo Tribunal Federal. Ele tá querendo que prenda o Bolsonaro. Esse pessoal tá doente. Por quê? É o desespero deles. Eles sabem que Bolsonaro ganha a eleição em 2026 e mais do que isso, faz quem quiser, faz o ganhador em 2026. Mesmo que prendam o Bolsonaro, que tornem ele inelegível, que façam o diabo com ele, ele define quem ganha as eleições de 2026. Aqui, onde realizou ato a favor do projeto de anistia de presos do Rio de Janeiro. Ao chamar de farsa o inquérito sobre a trama golpista, comparando a atuação da mais alta corte do país à ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela, é o mesmo que afirmar que a justiça age politicamente sem isenção contra adversário. Ué, mas é exatamente isso que a gente está afirmando. É exatamente isso que está acontecendo. A justiça brasileira, o STF, está agindo politicamente. E não é de hoje. E não é só a gente, só os bolsonaristas que falam essas coisas, não. Até pessoas que olham para a coisa de forma objetiva percebem que, do ponto de vista jurídico, a Suprema Corte já jogou para lá as regras, as leis, jurisprudência, jogou tudo fora. O objetivo do STF é proibir Bolsonaro a todo custo, né? E como eu já falei para vocês, eles têm um incentivo muito grande de fazer isso, porque se eles não prenderem Bolsonaro, se não condenarem Bolsonaro por golpe, para que foi toda essa perseguição? Os exilados, o pessoal perseguido, não sei o que lá, para que isso tudo se não tem motivo, se não teve golpe, se não teve nada, né? Então eles vão ter que dar um jeito de achar um golpe nessa história aqui, ó. Bolsonaro acusou a justiça brasileira de trabalhar no escurinho do cinema para eleger o presidente Lula. E todo mundo viu isso acontecer. No momento que descondenaram o condenado, que pegaram o Lula, tiraram da cadeia e botaram ele na corrida presidencial. E botaram o dedão lá na balança, lá no TSE, fazendo a propaganda. Qualquer coisa que fosse falada pela direita era considerado fake news. Coisas que não eram mentira, que não eram fake news. Por exemplo, a proximidade do Lula com Maduro, as falas do Lula sobre o aborto, Lula e Daniel Ortega. Não são mentira, nada disso é mentira, tudo isso é verdade, mas era considerado fake news pelo TSE. Ao passo que o Janones falou que Bolsonaro ia cortar o salário mínimo, que não sei o que lá, ia cortar o 13º, inventou um monte de coisa, ela falou um monte de mentira, e até depois proibiram ele, mas só muito tempo depois, né? Era 2 pesos, 2 medidas. Alguma coisa que favorecesse o Lula ficava o tempo todo. Prejudicou o Lula, corta imediatamente, proíbe imediatamente, bloqueia os usuários, bloqueia todo mundo. O Bolsonaro está correto. De fato, o STF agiu politicamente nisso daqui, né? Aqui, ó, como se não bastasse as declarações, o ex-presidente afirmou que Alexandre de Moraes, ministro relator do inquérito, inventou a historinha do golpe e usou seu poder como magistrado de forma mas tão abusiva que levou um dos presos do 8 de janeiro à morte. E foi exatamente isso que aconteceu. Ninguém questiona que a perseguição do Alexandre de Moraes contra o pessoal do 8 de janeiro é absurda. É totalmente fora de qualquer padrão da justiça brasileira. Por quê? Porque virou um julgamento show. Ele quer passar uma mensagem, ele quer dar um showzinho lá de que olha só, quem faz isso a gente bate pra caramba e acabou matando uma pessoa. O Clezão morreu na cadeia, sob a direção do Alexandre de Moraes. Não tem como negar esse fato, né? E aí fica o pessoal assim, não, que não sei o que lá, que as armas... Bolsonaro está afrontando o STF. É o que eu falo para vocês. O importante é tirar dessa coluna do Miriam Leitão. Ele é filho da Miriam Leitão, né? Ele é o Matheus Leitão. O importante de tirar daqui é que bateu o desespero. Eles viram que a anistia deve passar no Senado. Um monte de gente em Copacabana. Vai ter também em abril, vai ter em São Paulo, vai ter um monte de gente na Paulista também lá em abril. Eles sabem que nessa situação a anistia vai passar no Congresso. E passando no Congresso a anistia, a história fica totalmente outra, né? Porque, de novo, o Alexandre de Moraes está querendo forçar essa história toda para prender o Bolsonaro. Até o caso da anistia, o Bolsonaro falou sobre isso no discurso dele lá. Não, botaram penas enormes no pessoal do 8 de janeiro para poder botar em mim uma pena maior ainda. Essa é a ideia, né? A ideia deles é fazer esse tipo de coisa.
Mas é uma crueldade com essas pessoas, né? Um absurdo realmente. Eu sou sincero com vocês, eu falei desde o início que eu acho que essas pessoas que fizeram o 8 de janeiro têm que ser punidas. E tem que ser. Elas quebraram coisa, fizeram um monte de coisa, elas não deveriam ter feito aquilo, aquilo atrapalhou a direita. Não deveriam ter feito aquilo ali. Mas é lógico que essas penas de 17 anos de cadeia são absurdas, não tem lógica nenhuma, tem que fazer anistia mesmo, né? Enfim, governistas criticaram o ato do Bolsonaro pedindo sem anistia aqui, tá vendo? Doeu no pessoal. É o que eu falo pra vocês, esse pessoal achava que tirar o Bolsonaro do poder ia acabar o poder do Bolsonaro. Não acabou. Eles estão achando que não, tá inelegível, não, tá não sei o que lá, acusado disso, acusado de golpe. Cara, nada tira o poder do Bolsonaro, porque o poder do Bolsonaro vem de baixo pra cima. São as pessoas que apoiam o Bolsonaro no final das contas. Esse pessoal vai se ferrar no final das contas, né? Aqui, ó, tá aqui os anistia seria preocupante mau exemplo, dizem juristas do Brasil 247. É lógico que o pessoal do Brasil 247 está preocupado com isso. É o que eu falo para vocês, meu amigo. No final das contas, machucou a esquerda. Então é sinal que foi um sucesso. Ah, quantas pessoas tinha? Não interessa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.